Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Glória a Deus por mais um sábado, 29 de outubro de 2022, já são 12 meses e Deus tem permitido a gente estar aqui ensinando, aprendendo cada vez mais sobre as mulheres da Bíblia. Bem, como sempre a gente faz, deixa eu só visualizar aqui, já tem gente entrando na nossa live e eu não tô conseguindo ver, gente, não me pergunte por quê. O que aconteceu aqui, minha live tá travando, deixa eu ver se é minha internet, pode ser, ao vivo é assim, né, gente? Glória a Deus. Não quero encerrar o vídeo, foi. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher chamada Priscila. Glória a Deus, eu tô muito feliz aqui. Irmã Marta, seja bem-vinda. Janaína, glória a Deus pela tua vida. Juliana tá aqui, gente. Juliana, pra mim, essa mulher, todo dia lá no grupo, ela coloca lá a leitura diária. Meu Deus, é bênção. Irmã Rose, ô Glória, bom te ver aqui. Quem mais tá aqui, gente, na live? Esther, ô Glória, Esther já tá aqui. Gente, a gente tem surpresa hoje pra vocês, tá? Quem viu lá o vídeo que eu coloquei no grupo das mulheres já vai entender. Tem surpresa, tem sorteio, hoje vai ser boa, coisa boa. Fernanda, bom te ver aqui, irmã Raimunda, glória a Deus. Helenice, ô Glória, Helenice é lá de Minas, gente, glória a Deus pela tua vida. Anne também, Anne falou que ia entrar, Anne tá aqui, obrigada, gente. Raquel, ô Glória, bom te ver por aqui, a paz do Senhor Jesus. Gente, sem mais delongas, deixa eu orar pra gente iniciar essa live, tá bom? Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, como abençoa a minha. E eu tenho novidades, eu tenho um monte de coisa pra poder falar. Espero que dê tempo de todas essas coisas, tá bom? Feche seus olhos aí comigo. Pai, nesse momento queremos levantar, ó Pai, a nossa voz, Senhor Deus, eu juntamente com as mulheres que estão aqui nessa live, Senhor Deus, te pedindo, Senhor Deus, que venha ser o Senhor a conduzir, ó Pai, essa live. Pai, a tua palavra, Senhor Deus, é verdade, que ela venha, Senhor Deus, penetrar no coração, no mais íntimo, no mais profundo, Senhor Deus. Pai, que ela venha gerar em nós mudança para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, conduza essa live, que não seja eu a partir de agora, mas que seja o teu Santo Espírito, Senhor Deus, quem convence, Pai, quem ensina, quem instrui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos uma bênção especial a todas que estão aqui nesse momento, que pararam tudo, os seus afazeres, ó Pai, para estar aqui nessa live, como todo sábado tem feito, Senhor Deus. Pai, te peço, te pedimos, ó Pai, que venhamos a romper esse ano, Pai, que venhamos, ó Pai, estar com as nossas vontades, os nossos desejos alinhados com a tua palavra, Pai, que venhamos estar de acordo, Senhor Deus, com aquilo que tu queres, ó Pai, que venhamos realizar o nosso propósito aqui nesse tempo. Em nome de Jesus, te peço a todas as mulheres que vão entrar ainda nessa live, Pai, aquelas que vão assistir posteriormente porque estão viajando, outras estão, Senhor Deus, cuidando dos netinhos, Senhor Deus, como foi dito, outras estão, Senhor Deus, com problemas de saúde, mas eu te peço, alcance todas essas mulheres, Senhor Deus, que o teu nome venha ser exaltado, venha ser glorificado, que tu venha dar uma bênção especial para cada uma delas, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus, que venham existir testemunhos em nosso meio, Pai, através dessas ministrações, através dessa live. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa tarde, para a honra e glória do teu nome. Amém. Se você concorda, você diga amém. A paz do Senhor Jesus. Irmã Tereza, ó glória, a paz do Senhor Jesus. Natália, seja bem-vinda. Irmã Diva, glória a Deus. Renata, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Gente, se tem alguém aqui que eu não citei o nome, me perdoa. Às vezes aparece, às vezes não aparece aqui. Mas eu conto com a tua ajuda aí pra dizer que você tá aqui. E eu conto, inclusive, que você me ajude nessa live de hoje, tá? Meu tio, Roberto, glória! Meu Deus! Gente, hoje nós vamos falar sobre Priscila. Quem foi Priscila? Quem foi Priscila? Leila, seja bem-vinda. Acabamos de começar. Bem, sejam todos muito bem-vindos para essa live. Nós vamos falar sobre Priscila. Tem novidades hoje pra você, tem 2 recados que eu quero dar, tem sorteio, tem coisa boa aí. Não sei porquê, gente, eu tô numa animação, glória a Jesus, né? Toda honra e toda glória ao Senhor. Mas assim, Deus falou muito comigo. Deixa eu tirar aqui o cabelo no meu rosto. Deus falou muito comigo esse final de semana que teve, pra quem me acompanhou aí nos meus status, nos meus stories. Eu tava em Brasília
E teve uma palavra que mexeu muito comigo, então vai vir novidade por aí. Vai vir novidade, vai vir coisa boa. E eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, assim como tem me edificado, assim como tem acendido a chama. No meu coração eu tenho certeza que vai ativar. Então assim, gente, vai vir novidade. Já comecei a gravar um vídeo aqui agora pra vocês. Ainda tô editando, mas já daqui a pouquinho eu vou liberar lá no grupo das Mulheres da Bíblia. Karina, eu não tô no grupo Mulheres da Bíblia. Tá bom, eu vou colocar aqui nas redes sociais. Vai ser coisa boa, vai ser coisa forte. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente no seu coração, como tem falado no meu, tá bom? Mas, como a gente sempre faz, todo sábado, vamos falar sobre Priscila. Depois eu dou os anúncios, depois eu falo tudo que vai acontecer, sorteios, vou chamar a irmã Esté aqui para poder dar uma palavra para você entender o que tá acontecendo, enfim. Mas vamos ao principal, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, se você tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Hoje a nossa personagem bíblica é Priscila, tá bom? Tá lá no livro de Atos, capítulo 18. Ela também é citada em Romanos, também é citada em 1 Coríntios, também é citada em 2 Timóteo, e a gente vai ler bem rapidamente aqui, tá bom? Esses temas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quem foi Priscila na Bíblia? Quem foi Priscila? Você sabe que todo sábado a gente fala sobre uma mulher aqui. Hoje nós estamos falando sobre Priscila, já estamos no Novo Testamento. Então, palavra de Deus aí, capítulo 18. Quem foi Priscila? Antes de falar de Priscila, eu quero só dar uns detalhes aqui sobre o que eu estudei sobre ela. Bem, Priscila também é conhecida como Prisca, que é o seu nome formal. Priscila é a forma diminutiva do nome Prisca, tá? E o nome Priscila ou Prisca significa pequena ou também idosa mulher. Talvez essa ideia de idosa mulher ou pequena parece uma ideia vulnerável do seu nome, né? Tanto no grego quanto no latim, o seu nome tem esse significado, tá? Apesar do significado do seu nome, Priscila, ela foi uma mulher relevante no século em que viveu, pois ela teve uma participação vital no ministério da igreja, na implementação de igreja no primeiro século do cristianismo. Renata, pastora Renata, paz do Senhor, bom te ver por aqui, glória a Deus, quanto tempo, que saudade. Fala comigo, gente, eu conto com a participação de vocês nessa live, tá? Então, quem tá me ouvindo aí, diga amém, pra eu saber que a internet tá ok, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre Priscila. Priscila, você vai perceber ao decorrer da história que ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher fiel, uma mulher hospitaleira, uma mulher honrada e ela era casada. Priscila era casada. Ô, Glória, Heloísa tá aqui também. Vivi, seja bem-vinda. Glória a Deus, gente. Eu fico tão feliz quando eu vejo uns rostinhos aqui. Tava com saudade de vocês, hein? Elaine, glória a Deus. Matilde, paz de Cristo. Vamos lá, preciso focar aqui, gente. Então, Priscila, ela era casada com um judeu chamado Áquila. Ele era natural do Ponto e ele era fabricante de tendas. E Priscila apoiava o seu marido. Eles foram amigos do apóstolo Paulo ao longo do seu ministério. A gente vai perceber essa história aí de amizade, de cumplicidade, tá bom? Entre eles e o apóstolo Paulo. Priscila e Áquila, então, não tem como falar só de Priscila. Você vai sempre ver o nome de Priscila e Áquila juntos, tá? Então, Priscila e Áquila sempre são citados juntos na Bíblia Sagrada. É o único casal cristão citado nos nomes dos livros de Atos e também nas cartas. Então, só para você ter noção, eles são citados 6 vezes na Bíblia. 6 vezes. Priscila e Áquila são citados na Bíblia. E das 6 vezes que são citados, 4 delas, Priscila é citada antes do seu marido. Ou seja, em vez de falar Áquila e Priscila, 4 vezes fala Priscila e Áquila no texto sagrado. E isso, naquela época, não era algo comum, visto que normalmente o marido ele era mencionado antes da esposa, tá? Então isso tem levado alguns estudiosos, e aqui eu vou falar o que alguns estudiosos têm dito a respeito disso, lembrando que a Bíblia não dá voz para isso, e tudo que a Bíblia não dá voz, a gente também não dá voz. Mas é importante você saber também o que alguns estudiosos
pensam a respeito disso, tá? Então, algumas teorias a respeito desse assunto para explicar essa questão. Quais são as principais teorias? Vou citar 3 aqui, que tentam apontar essa proeminência de Priscila ser citada antes de Áquila no texto sagrado. A primeira delas sugere que Priscila possuía uma posição social na sociedade romana mais elevada que seu marido. O nome formal, Priscila, era Prisca, como eu já disse aqui. E esse nome pertencia a uma família de nobreza, uma família nobreza romana, tá? Então essa é uma teoria. A segunda teoria é que dizem que Priscila talvez exercesse um papel de maior destaque dentro da comunidade cristã, comparando a participação do seu marido. Entre ela e seu marido, ela tinha um papel maior, ela trabalhava mais, ela tinha um papel de proeminência comparado com a participação do seu marido. Lembrando que isso é uma teoria. Então, com base nessa teoria aqui, já foi até sugerido, inclusive, que Priscila e Áquila foram os autores da Epístola aos Hebreus. Lembrando que é teoria, tá? Não tem nada certo afirmado. Não sabemos quem foi. E a terceira teoria é que defendem é que Priscila é mencionada antes de Áquila, seu esposo, por conta da sua suposta personalidade. Disseram que ela tinha uma personalidade forte, tá? Então, eu achei interessante falar sobre isso aqui. Quando você vai estudar um pouquinho sobre ela, você vai descobrir um pouquinho sobre ela, você vai ver essas teorias falando a respeito dela. Apesar dessa variedade de sugestão aí, todas elas, eu preciso dizer, não passam de especulações. Lembrando que a gente está fazendo um estudo sobre mulheres da Bíblia. Então, se é um estudo, a gente precisa falar sobre todos esses aspectos. Então, isso não passa de meras especulações. O que sabe-se realmente é que Priscila e Áquila, eles eram muito conhecidos e muito amados entre os cristãos da sua época. E por conta da hospitalidade que eles tinham, tá, para com as pessoas, pela dedicação que eles tinham à obra do Senhor, eles foram importantes na expansão do evangelho, tá bom? Lá no primeiro século da igreja cristã. Então, Priscila, ela era muito ativa com seu esposo, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aqui, e eles se tornaram amigos do apóstolo Paulo, e acompanharam a trajetória, e acompanharam o ministério do apóstolo Paulo, a propagação do evangelho, inclusive em abrir igrejas, tá? Não só em outros lugares, mas também na sua própria casa, na sua própria residência. E aqui, para comprovar isso que eu acabei de falar, que Priscila abriu uma casa, uma igreja na sua própria residência, ali uma pequena igreja se reunisse e pudesse serem alimentados da palavra de Deus. Aonde está isso? Uma dos textos que é citado, Priscila e Áquila, está lá em 1 Coríntios. Se você já tá com papel e caneta aí, começa a anotar, para você ter as referências desse estudo, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então aqui a gente já vê uma saudação do apóstolo Paulo, saudando Áquila e Priscila, e inclusive informando que existia uma igreja na casa deles, tá? Então, o texto também de Romanos, anota aí, Romanos, capítulo 16, versículo 3 ao 5, também faz uma linda narrativa sobre o relacionamento de Paulo e Priscila e Áquila. Então, olha lá, Romanos 16, 3, 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha o que Paulo falou para eles. Os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também a todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então, gente, percebam. A gente aqui já consegue ver várias informações sobre Priscila e Áquila e aprender também com eles. O relacionamento de Priscila e Áquila era tão forte em prol do evangelho, em prol do apóstolo Paulo, do que eles viam que Paulo pregava, que eles haviam arriscado as suas próprias vidas
em favor do evangelho, em favor também da amizade por Paulo. Então, na verdade, aqui era necessário que o evangelho se espalhasse para os gentios, se espalhasse entre os judeus. E Paulo aqui reconhece esse lindo trabalho desse casal, Priscila e Áquila, que estavam dispostos a seguir com ele, até mesmo em ficar em determinadas cidades, você vai perceber isso durante a live, para ensinar sobre Jesus. Então, esse casal aí, eles foram missionários, eles eram facilitadores da obra de Deus. E aí, já achou teu lugar na obra? Ah, vai pegar o negócio aqui, hein? Você já sabe qual é o teu papel nesse tempo, para qual Deus te chamou, ou você senta lá no banco e não faz nada? Precisamos achar o nosso lugar na obra, tá bom? Então, perceba, a verdade aqui é que Priscila passou tudo isso. A gente aqui não sabe exatamente o que aconteceu, a Bíblia não cita, não narra o fato exatamente que aconteceu aqui por conta da sua cabeça ali, que Paulo colocou. Mas a gente vê que por conta do amor ao reino de Deus, o amor a Jesus, ela se tornou uma facilitadora de caminhos para outras pessoas que queriam abraçar a mesma fé. Então, vamos lá, vou resumir agora o livro aqui para vocês entenderem. Resumindo a história, e a gente encontra a maior citação de Priscila e de Áquila, logicamente, no livro de Atos. Então, abra sua Bíblia aí, que é onde que a gente vai percorrer aqui o texto. Capítulo 18, primeiro do versículo 1 ao 4. Depois a gente vai ler 18, versículo 18 e 19. Depois 18, versículo 24 e 26, tá bom? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre ela. Já dei uma pincelada aí, uma introdução, tá bom? Quem tá me ouvindo, diga amém. Quem tá animado como eu, diga glória a Deus. E aí você me ajuda quando eu bebo água. Então vamos lá, gente. Atos 18, capítulo 1, versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Interage aí comigo, gente. Meu Deus, irmã Lúcia! Glória a Deus, a paz do Senhor. Que saudade de você, amada. Que saudade de você. Bom te ver aqui. Muito bom te ver aqui. Glória a Deus. Ó, tem sorteio hoje, hein? Ó, a irmã Tereza pediu para repetir. Estamos lá no livro de Atos, capítulo 18, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, já falamos sobre isso, que havia pouco vindo da Itália e vindo sua mulher, Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E ajuntou-se eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus gregos. Então, só para você entender aí, a gente vê que Paulo, ele estava em Atenas e ele chegou agora em Corinto, e ali ele achou um judeu chamado Áquila, que tinha pouquíssimo tempo que também estava ali na cidade de Corinto, tá? E aí, a sua mulher, por nome Priscila, é o que a gente viu aqui. E por que eles agora estavam em Corinto? A gente vai entender tudo isso aqui. Então, vamos lá, gente. Priscila e seu esposo Áquila, eles moravam em Roma, quando o imperador Cláudio decretou... Gente, isso é história, tá? Você pode até buscar essa informação aí, dar um Google aí, que você vai ver a história sobre esse imperador. Mas não vou falar sobre eles, eu vou focar aqui na Priscila, tá? E no Áquila. Então, Priscila e seu esposo moravam em Roma quando o imperador Cláudio decretou que todos os judeus fossem expulsos da capital do Império Romano, tá? Então, esse decreto, ele foi expedido aproximadamente em 49 depois de Cristo. Só que em 41 depois de Cristo, o imperador Cláudio proibiu que esses judeus eles se reunissem em Roma. E aí, por isso que em 49, ele expulsou totalmente esse povo judeu. Porque talvez essa primeira medida de 41 aí, que ele proibiu os judeus de se reunirem, não deve ter surtido muito efeito. O que estava acontecendo? Os judeus, eles começavam a pregar o evangelho. E acabava existindo um pouco de... não vou dizer contenda, mas existia a chamada disputa, vamos dizer assim,
do cristianismo com o judaísmo. O cristianismo pregava Jesus e os judeus, eles não aceitavam Jesus como Messias. Então, por conta disso, Roma, decidiu, não quero mais vocês aqui na minha terra, vão embora. Então, depois de eles terem sido expulsos de Roma, Priscila e Áquila, agora eles migram para uma cidade chamada Corinto. E eu preciso aqui falar um pouquinho dessa cidade, só para você ter noção do que estava acontecendo nessa cidade. Então, era uma das cidades mais importantes gregas. Inclusive, ela agia como uma ponte terrestre para o fluxo de comércio marítimo entre o Oriente e o Ocidente. Então, essa cidade, ela se tornou conhecida por quê? Por muitos vícios, por muita concupiscências, eu nem sei falar essa palavra direito, mas vamos lá. Por muita cobiça. Gente, para vocês terem noção, existiam cultos lá a vários deuses. Essa cidade de Corinto, ela ficou famosa pelo baixo índice de imoralidade. Gente, eles eram tão corrompidos, para você ter noção, que existia um templo de uma deusa chamada Afrodite. Isso tá lá, você estuda isso em história. E eles abrigavam mais de 1000 prostitutas sagradas. Ou seja, fazia parte do culto religioso deles, prostituição. Então, é por isso que não é de se admirar que a moral fosse algo abominável em todos os aspectos lá. Não existia, né? A moral não existia. Eles eram muito imorais, eles eram corruptos, eles eram indecentes, eles se prostituíam. Esse era o cenário onde Priscila e Áquila foram, tá? Estavam depois que eles foram expulsos de Roma. Porém, o apóstolo Paulo, ele chegou agora nessa cidade também de Corinto. E foi nessa cidade que Paulo conheceu Priscila e Áquila conheceram Paulo. Ao que parece aqui, existiu uma empatia muito grande entre eles. Por quê? Porque você vai perceber, até no final da jornada de Paulo, até nos últimos dias da vida de Paulo, que existia uma amizade profunda, uma amizade duradoura, uma amizade que nasceu ali naquele dia. Inclusive, Paulo, quando ele chegou lá, ele foi hospedado na casa de Priscila. Ele começou a morar com Priscila e com Áquila, tá? Enquanto ele esteve ali em Corinto, tá? Então, ali eles continuaram exercendo o trabalho de fabricação de tendas. Isso tá tudo no texto que eu li com você. Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. E Paulo também se juntou a Áquila e Priscila, porque Paulo também tinha esse mesmo ofício. Qual, Karine? Ele também fabricava tendas. E Paulo, ele ficou ali na companhia deles em Corinto, por ter a mesma profissão que eles. E só para você ter uma noção, isso era algo comum no meio dos judeus, tá? Toda vez que os judeus chegassem a um determinado lugar, que fosse até mesmo dentro da sua região, dentro dos seus territórios judaicos, eles procuravam a pessoa para ficar próxima. E geralmente as pessoas que eles procuravam eram as pessoas que tinham o seu próprio ofício, que tinham o mesmo ofício que eles, tá? Então, não só eles procuravam judeus, outros judeus, ou seja, só a questão racial de serem judeus de raça. Então, além deles procurarem mesmo povo, eles também procuravam um outro laço em comum, que era a profissão. As pessoas têm a mesma profissão. Então, as pessoas que tinham a mesma profissão, eles se reuniam e eles aparentemente se reuniam e viviam juntos ali, tá bom? No mesmo território. E possivelmente nessa época aqui, Áquila e Priscila já tinham sido convertidos ao cristianismo. A Bíblia não narra qual foi o momento que Áquila e Priscila foram convertidos ao cristianismo ou quando eles confessaram a sua fé em Jesus. A gente só sabe que eles se tornaram amigos próximos de Paulo. Então aqui eu já penso, a Bíblia não fala, mas com certeza agora, se eles já conheciam, eles passaram a conhecer muito mais a Cristo. Porque Paulo teve um encontro maravilhoso com Jesus no caminho de Damasco. Então, com certeza, todas as pessoas que passavam um tempinho, mesmo que pouco, com Paulo, já era impactada ali pelo amor, pelo entusiasmo que Paulo pregava o evangelho, a palavra de Deus. Então, além deles trabalharem juntos nesse ofício durante aí semanas, a Bíblia fala que eles disputavam, ou seja,
faziam discursos na sinagoga, tá? Quando você, algumas traduções tá essa palavra disputável, eu fui estudar um pouquinho melhor, na verdade, é no sentido de fazer discursos na sinagoga. Já falei isso em outras lives, vou só explicar bem rápido aqui. Sinagoga era o lugar onde os israelitas, eles se reuniam para fazer um culto ao Senhor, a Deus, tá? Que nem a gente tem hoje a igreja, tá? Então, eles se reuniam na sinagoga. E o que acontecia? Nesses discursos, Paulo convencia as pessoas ao evangelho, à fé verdadeira, a Jesus, tanto judeus quanto a gregos. E a amizade de Priscila e de Áquila com Paulo tornou-se tão forte, que teve uma determinada ocasião que Priscila e Áquila, eles arriscaram as suas próprias vidas em favor do apóstolo Paulo. E eu já falei aqui, eu vou só repetir, quem chegou depois, tá lá em Romanos, se você estiver anotando, anota aí, 16, versículo 3 e 4. Paulo aqui sauda Priscila e Áquila, que são cooperadores de Cristo Jesus, pelo quais expuseram suas cabeças. Então aqui a gente não sabe de fato o que Áquila e Priscila fizeram para ajudar Paulo, para salvar Paulo, mas sem dúvida a gente aprecia o que eles fizeram. Essa expressão, para você ter noção, arriscaram as suas próprias cabeças, se você traduzir isso literalmente, é o mesmo que expuseram os seus pescoços, que é uma alusão ao machado do verdugo. O que é isso? Eu fui estudar sobre isso e vi que é aquela pessoa que executa um condenado à pena de morte, tá? Ou aplica tortura, aplica castigos corporais em alguém. É o famoso carrasco. Você já deve ter ouvido falar nisso. Então, dá a entender aqui que Paulo, quando faz essa saudação a Áquila e a Priscila, dá a entender que Priscila e Áquila, eles serviram juntamente com Paulo nas suas lutas. Inclusive, foram até machucados, feridos, castigados, colocaram o seu pescoço ali até mesmo em favor do evangelho para morrer, tá? Pelas tribulações, pelas situações que eles enfrentavam. E aqui eu já aprendo algumas verdades, eu quero compartilhar com você. Gente, os seus dois amigos, Priscila e Áquila, estavam dispostos a dar tudo pelo serviço do Salvador, até mesmo a sua própria vida. A pergunta é: quais são os tipos de amizade que estão do seu lado? Essa live ela foi muito reflexiva quando eu estava estudando. Eu coloquei mais perguntas do que aplicação. Eu quero que você me ajude nessa live. Eu quero que você escreva aqui nessa live. Quais são os tipos de amizade que você está tendo? Quais são os tipos de amizade que estão ao seu lado? Será que são pessoas, assim como Priscila e Áquila, que estavam dispostas a morrer por uma causa, a morrer pelo evangelho? Será que as pessoas que estão ao seu lado servem a mesma causa que você? Será que eles acreditam nos mesmos princípios que você? Será que essas pessoas que estão ao teu lado, que diz ser amigos seus, eles estão dispostos a esse tamanho sacrifício? Porque Priscila e Áquila, eles estavam. Gente, me ajuda aí nessa live. Pensa comigo. Será que quem passa muito tempo com você, perto de você, ele é contagiado pelo amor de Cristo? O que você conversa com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus colegas de trabalho, quando você tem uma oportunidade? Você fala sobre o amor de Deus? Será que eles são contagiados pela alegria da salvação que há em você, porque você sabe que você é salvo? Pelo amor de Cristo? É para pensar, né? É para deixar a gente pensativo, né? A pergunta é: como você pode melhorar nesse aspecto? Como você pode contribuir para a vida das pessoas que estão ao seu lado? Que essa live hoje venha despertar em você esse sentimento de pensar o que eu posso fazer para ser uma Priscila na vida de alguém. O que eu posso fazer para ajudar alguém.
Ó, a irmã Marta colocou, eu tenho pessoas que são fiéis e que buscam o mesmo objetivo de Cristo junto comigo. Glória a Deus. A irmã Raimunda colocou, hoje tá difícil. Gente, hoje tá difícil. Hoje, dependendo do que você fala, até mesmo na sua própria casa, com os seus próprios parentes, seja seus pais, seus irmãos, sejam tios, primos, enfim. Com seus próprios parentes, você tem que ter cuidado, porque hoje existem opiniões que estão divergindo. A pergunta é, como você pode melhorar nesse aspecto? Que contribuição você tem dado na vida espiritual das outras pessoas? Porque você conversar sobre vários assuntos, isso todo mundo faz. Agora, você sentar e falar da verdade, que é a palavra de Deus, tem coragem? Tem coragem de ser uma Priscila na vida de alguém? Paulo conheceu Priscila e Áquila em Corinto, ou seja, num lugar que não era favorável. Gente, num lugar onde falar da palavra de Deus ali era praticamente impossível. Era um lugar de imoralidade. E hoje a gente não está vivendo em dias diferentes disso, não. A gente está vivendo olha aí, prestes à eleição. Olha quanta imoralidade, olha quantas coisas. Então, assim, eles se colocaram à disposição de falar do amor de Deus. Se colocar à disposição. E você, o que você tem feito nesse dia de hoje? Você tem se posicionado em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus? É forte, né? É pra você pensar. Essa live hoje aqui mexeu comigo no sentido de posicionamento, no sentido de pensar. Então eu vou fazer perguntas e você vai ficar assim, ó, meditando, digerindo, né? Esse alimento aqui dos céus, tá? Vamos lá. Paulo e Priscila aqui, como eu disse, eles também saíram de Corinto numa certa ocasião. Isso tá lá agora em Atos, capítulo 18, versículo 18 e 19, tá? Diz assim, e Paulo, ficando ali muitos dias, ou seja, eles ficaram ali um tempo, e eles se posicionaram ali, tá? Eles foram pregar na sinagoga e muitas pessoas se converteram. Eles ficaram ali, só que ele agora se despede dos irmãos, e ali ele vai para Síria. E com ele, quem vai com ele? Priscila e Áquila. Tá lá, 18 e 19, gente. Só você ler aí, capítulo 18, versículo 18 e 19. E tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinham feito um voto, não vou entrar aqui na história de Paulo, tô falando de Priscila. Eles chegaram agora em Éfeso, tá? A Éfeso. E deixou ali. Deixou quem ali? Priscila e Áquila. Paulo deixou Priscila e Áquila agora em Éfeso. E agora, eles entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então, só para você entender. Estudiosos afirmam aqui que Paulo, ele partiu para Éfeso exatamente no ano 52 depois de Cristo. Então, provavelmente, eles ficaram ali em Corinto aí por volta de uns 3 anos, mais ou menos, tá? Priscila e Áquila o acompanharam Paulo. Só que em Éfeso ali, no primeiro século, era uma importante cidade também, assim como Corinto, também é uma importante cidade portuária da Ásia Menor. Na sua localização geográfica, ela era uma região ali bem estratégica. Por quê? Porque interligava outras cidades. Era uma cidade muito influente. E era considerado ali também o... Deus, o vídeo foi pausado aqui. Gente, quem tá me ouvindo, diga amém. O vídeo pausou aqui, não sei por quê. É forte se posicionar, às vezes confronta com os princípios, exatamente. Vocês estão me ouvindo? Amém? Glória a Deus. Então, assim, voltando aqui, porque pausou aqui, eu não sei por que aconteceu isso. Nem toquei na tela. Ô, Glória, a Vivi tá aqui. Irmã Carla também, seja bem-vindo. Paz de Cristo. Vamos lá, gente. Então, para você ter noção, ela também era uma cidade muito idólatra, muito idólatra. E eles também tinham influências do Egito e do Oriente. E aí, agora você vê Áquila e Priscila, o casal agora, na cidade de Éfeso. E eles ficaram ali um período consideravelmente longo. A verdade é que todo o tempo eles ficaram junto com Paulo, todo o tempo que eles ficaram lá em Corinto, junto com Paulo, eles tiveram a oportunidade de ouvir e de aprender com Paulo. Eles foram instruídos, eles foram capacitados para servir a Deus. E agora eles estavam numa cidade onde Paulo já não estava mais com eles. Mas mesmo assim, Priscila e Áquila, agora eles estavam ensinando pessoas pontualmente no caminho de Deus. Tanto que ali em Éfeso, eles
hospedaram uma pessoa chamada Apolo. Então, antes de falar de Apolo, antes de entrar nessa parte do texto, eu quero dizer para você, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida. Existem pessoas que estão no seu caminho, que estão te ajudando, te ensinando, te desenvolvendo, te instruindo, te capacitando, seus pastores, seus líderes, amigos, pessoas que Deus tem colocado perto de você. A pergunta é, você tem aproveitado essa oportunidade para absorver? Porque, perceba, enquanto eles estavam com Paulo, eles estavam aprendendo. Só que agora chegou o momento de que Paulo foi para um lugar e eles foram para outro. Só que eles não deixaram a peteca cair. Eles agora fizeram o que Paulo fazia. Eles agora ensinavam a palavra de Deus. E é isso que Deus deseja nesse tempo. Todas as pessoas que Deus tem colocado, todas as oportunidades que tem aparecido para você aprender, absorver esse conhecimento, é para você usar futuramente. É para você usar numa determinada situação, onde não vai ter pastor, onde não vai ter líder, não vai ser ninguém, vai ser você. Deus está falando para pessoas aqui, eu quero usar você. É nesse tempo, eu quero usar a sua boca, eu quero usar a sua experiência. Por isso que eu estou permitindo aí várias oportunidades de crescimento, de amizades. Para quê? Para levar você para um novo nível, para uma nova fase. Então, perceba, agora, Priscila e Áquila, eles vão hospedar Apolo. Quem é Apolo? Apolo era um judeu de Alexandria. E ele era um orador eloquente. Está lá na Bíblia. A gente vai ler aqui. E ele era muito capacitado nas escrituras. Só que, quando você lê sobre isso, você vê que Apolo, ele tinha um conhecimento incompleto. Ele conhecia os profetas, ele conhecia as leis, ele conhecia inclusive o batismo ensinado por João Batista, mas ele não sabia sobre Jesus. Ele não sabia da crucificação, ele não sabia do Messias, ele não sabia da ressurreição. Ou seja, Apolo tinha conhecimento, era um orador eloquente, era capacitado, mas não tinha a palavra toda, mas não tinha todo o conhecimento. Vamos ler para você ver que não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala sobre isso? Atos, capítulo 18, versículo 24 ao versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso em espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João Batista. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando, olha isso, gente, e quando o ouviram, Priscila e Áquila, ou seja, Priscila e Áquila ouviram o que Apolo estava falando. O levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Gente, essa parte me tocou muito, 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 muito. Perceba, o casal não instruiu Apolo em público. Por quê? Eles estavam ali na sinagoga. Então, Priscila e Áquila, eles conheciam toda a palavra e eles poderiam muito bem, não, peraí, o que você está falando está até certo, mas está incompleto. Não. Ele não pegou e não deixou ali Apolo em maus lençóis, porque tem muita gente que é assim, tu tá falando uma coisa, o que você tá falando tá até verdade, e ela até sabe mais do que você. E aí o que ela faz? Ela te humilha, te deixa envergonhado, porque ela quer chamar a atenção, ela quer mostrar que ela sabe mais, e Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Perceba, Priscila e Áquila, eles conseguiam entender, ter essa visão que eles não instruiu Apolo em público. Eles não humilharam Apolo, mas a Bíblia fala que eles convidaram Apolo para a sua casa. Então, no texto que lemos, um outro fato que me chama a atenção aqui era que Priscila e Áquila ouviram Apolo antes de julgá-lo. Deus está falando para pessoas aqui, escuta antes de julgar. Ah, mas eu escuta antes de julgar. Tem muita gente julgando, falando do irmão e nem sabe, nem tá ouvindo o que o irmão tá falando. Perceba, Priscila e Áquila primeiro reconheceram os ensinamentos de quem? De Apolo.
Depois que viram que estava correto aquilo que Apolo estava falando, porém estava incompleto, talvez insuficientes ali naquele momento, naquela pregação, eles não criticaram Apolo em público. Mas Priscila e Áquila, eles propuseram ali ensinar sobre o Senhor Jesus. Eles convidaram para ir para sua casa e lhe ensinaram as particularidades do evangelho. É isso que Deus quer para mim e para você nesse tempo. Eu não sei tudo, talvez você saiba. Então você tem hoje a oportunidade de me chamar, Karine, olha, você falou isso, mas tá faltando isso. E para mim vai ser de grande valia, eu vou estar aprendendo. Isso aqui é uma troca, gente. Até Jesus voltar, a gente não sabe tudo e nunca vamos saber. Quem sabe tudo é Deus. Então, por isso que somos um corpo. Porque eu dependo de você, você depende de mim. E a gente junto se completa. A informação que você tem pode ser que eu não tenho. E juntos a gente pode propagar o evangelho do Senhor. Então, perceba. Após os aprendizados de Priscila e Áquila, olha o que aconteceu. Apolo agora vai para a casa de Priscila e de Áquila. E eles ouviram, Apolo ouviu tudo que Priscila e Áquila ensinaram. Apolo agora, ele vai poder desenvolver o seu ministério, que já era forte, porque você vê ali como foi falado de Apolo. Ele tinha eloquência, ele sabia falar, ele já ali convencia pessoas. Agora ele vai poder falar com mais ímpeto, com mais força, com mais intensidade, convencendo muitos judeus, mostrando agora quem? Jesus Cristo nas Escrituras. Atos, vamos lá, não é a Karine que tá falando não, vamos de Bíblia. Atos 18, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Porque com grande veemência, olha que forte, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Oh, glória! É forte essa palavra. Ah, você não foi, você perdeu. Vamos lá. Vou explicar. Uma outra verdade que eu aprendo aqui sobre isso, gente. Observe como que Deus, ele usa as pessoas em seu serviço, a seu favor. Nem todos nós vamos ser como Paulo. Nem todos nós vamos ser como Apolo. Porém, Deus, ele pode nos usar para ajudar alguém a se tornar valioso e valiosa. Gente, ele usou Priscila e Áquila para falar com Apolo. Você consegue entender isso? Priscila e Áquila para falar com Apolo. Sabe o que eu vejo? Talvez alguns de nós nunca seremos, né? Nunca vamos ser grandes pregadores. Não vamos ser, talvez, estudiosos, assim, teólogos, fiéis à palavra. Talvez a gente não vá saber muito, como Apolo, como Paulo. Mas Deus, ele quer usar eu e você na nossa casa, aqui no nosso lar, no nosso ambiente, talvez no seu trabalho, talvez na rede social, o ambiente que a gente frequenta. Para quê? Para ser uma porta onde as pessoas vão estar com o coração ali pulsando, sabe, ávido para ouvir a palavra de Deus. Eu e você, vai ser eu e você na nossa simplicidade, que vamos ajudar, que vamos ter o privilégio de ensinar um jovem Apolo nesse tempo. Quem são os Apolos nesse tempo que você vai ensinar? Quem são os Apolos que você vai ensinar? Gente, perceba, Priscila fazia tenda. Quem é Priscila? Fazia tenda. Quem era Apolo? Um estudioso. Quem era Paulo? Intelectual, conhece. Gente, mas foi Priscila que falou para ele de Jesus. Foi ela que fez o discurso dele se tornar perfeito ali, para que vidas venham ser alcançadas. Deus está falando para alguém aqui, eu quero usar você na tua simplicidade. Talvez você fale, Karine, eu não tenho a mesma eloquência, Karine, eu não sei falar. Talvez a gente nunca vai ser um Apolo ou um Paulo. Eu falo um monte de coisa errada, meu esposo fala demais comigo, Karine, você assassinou o português. Eu falei, meu Deus, me perdoa. Mas Deus sabe aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei. Mas eu faço com amor, com carinho, com dedicação. E era isso que Priscila fazia. Então, pega isso, gente. Eles eram apenas humildes fabricantes de tendas. Priscila e Áquila. Eles fabricavam tendas. Mas eles enriqueceram grandiosamente o ministério de Apolo
Apolo, a quem Deus usou poderosamente para muitas vidas serem convertidas. Então entenda, as pessoas que você vai falar, que Deus vai usar poderosamente, às vezes você vai falar para uma pessoa, e essa pessoa vai ser um Apolo, vai ser um Paulo, que vai propagar o evangelho para milhões, e você tem participação nisso. Você, na sua humildade, na sua simplicidade, talvez com o teu vocabulário que não é tão bom assim, Deus está falando para alguém aqui. Aí a pergunta é, mas Karine, como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Não é isso que você está perguntando? Gente, simples. Começa como Priscila fez. Começa na sua casa. Usa a sua casa. Usa a sua cozinha. Para estreitar um relacionamento, cozinha, chama sua vizinha para tomar um café com você e começa a falar com ela do amor de Deus. Compartilha a palavra. Olha, vizinha, eu ouvi uma live e falou sobre isso. E compartilha o que você está aprendendo aqui. Talvez um culto no lar, talvez você possa chamar amigos do trabalho, pessoas que você conhece, talvez parentes seus que não professam a mesma fé que você. E aí você pode ali fazer um culto. Dá estudos bíblicos. Lê lá, olha, eu entendi isso, queria dividir com você. Então, olha a possibilidade, a oportunidade que a gente aprende com Priscila. Ela usou a casa dela, ela abriu a casa... Gente, ela não instruiu em público, não. Ela chamou Apolo para casa dela, ela foi hospitaleira. Primeiro ela hospedou Paulo, aprendeu com Paulo, e agora ela ensinava outros lugares. E agora ela hospedou Apolo e ensinou ali a verdade do evangelho. Inclusive, gente... Isso é um bom motivo para que hoje os casais também venham ter um relacionamento, possam conversar. Você e seu esposo podem sentar juntos, conversar e tomar essa decisão. Vamos convidar um casal de amigo para cá para tomar um café e ali a gente conversa. Chama o seu esposo, vocês dois juntos pregando a palavra. Ó, Esther colocou aqui, mas devemos ser humildes, servos que pregam a palavra exatamente. Aí a pergunta é, eu falei que essa live hoje estava cheia de perguntas, né? Como você pode usar melhor a sua casa para servir ao Senhor? Essa live falou comigo. Como você pode usar a sua casa para servir ao Senhor? A pergunta é, você tem procurado as oportunidades para falar de Cristo aonde quer que você esteja? Gente, tem gente trabalhando, às vezes no carro, a pessoa é Uber. Pegou um passageiro, aproveita essa oportunidade. Você está tendo a oportunidade de conhecer uma pessoa, de se relacionar com essa pessoa, de falar do amor de Deus. Então, será que a gente tem observado as oportunidades na nossa frente? A pergunta é, o que mais? Priscila usou a sua casa. O que mais você pode usar? Você pode fazer para falar do amor de Deus às outras pessoas? Eu quero liberar uma palavra para você. É simbólico, mas é profético. Levanta a mão para receber uma palavra, se você está entendendo. Deus está falando para alguém aqui. Receba ousadia do Espírito Santo de Deus. Receba ousadia do Espírito Santo de Deus. Karine, não entendi. Deus está dando ousadia para você começar a falar dele, a pregar a palavra, para falar da palavra, para ser canal na vida de alguém. Priscila não teve a mesma eloquência que Apolo, mas foi através dela, foi através de Priscila que Apolo se tornou um grande pregador da mensagem. Então guarde uma verdade, a mensagem que você carrega na sua boca, a mensagem que você tem, o testemunho que você tem, vai ser o combustível que falta em algumas pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, eu sinto graça de Deus aqui. Exatamente, irmã Diva colocou aqui, os públicos são distintos, Deus usa cada um em sua habilidade, Deus capacita. Glória a Deus, irmã Raimunda falou com o presbítero André sobre isso hoje. Glória a Deus, Deus está confirmando. Eu e Esther, a gente estava falando exatamente sobre isso. Eu até falei para Esther, Esther, tudo tem a ver com a live. Glória a Deus. Para você ter noção, tanto que um tempo depois, algumas pessoas de Corinto colocaram Apolo no mesmo nível de Pedro e de Paulo, para você ter noção do que o ato que Priscila teve de chamar Apolo para dentro de casa e explicar o evangelho, olha o que proporcionou, olha a dimensão que isso atingiu.
Tanto que o pessoal de Corinto agora, quando ouviu falar sobre Apolo, colocaram eles no mesmo nível de Pedro e de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, foi necessário, olha isso, gente, que Paulo escrevesse agora para aquela igreja que tinha sido formada lá em Corinto. Por quê? Porque houve divisões dentro da igreja, justamente porque alguns grupos de pessoas estavam ouvindo a mensagem do evangelho, um por Apolo, outros por Pedro, outros por Paulo, e aí estava ocasionando divisões. Quem era o melhor líder, quem era o maior, quem era o mestre. Então, Paulo agora escreve em Coríntios, corrigindo eles. 1 Coríntios 3, versículo 3 ao 8, dizendo que o erro estava naqueles que estavam separando os influenciadores por ensinamentos humanos. Quer que fosse Pedro, quer que fosse Apolo, quer que fosse Paulo. Paulo estava dizendo aqui, vou falar de forma bem rasgada para você entender, que o importante, e é isso que você precisa entender, se você não guardar nada dessa live, mas guardar essa frase, eu já fico feliz. O importante não era o mestre. Ou seja, não era quem estava ensinando a mensagem. Eu aqui não sou nada, não sou ninguém. O importante não sou eu. O importante é a mensagem. O importante é o conteúdo. O importante é o ensinamento. Glória a Deus. Então, Paulo teve que falar isso. 1 Coríntios 3, versículo 3 ao 8. Eu vou ler para você entender. Não sou eu que estou falando. Porque ainda sois carnais. Olha só como é que Paulo teve que falar dessa igreja que estava lá. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Ninguém é de Carine não, gente, em nome de Jesus. Ai, eu sou da Assembleia, não, eu sou da Metodista, eu sou da Nova Vida. Não, não, nós somos de Cristo Jesus. Aí Paulo responde isso. Pois quem é de Paulo? Quem é de Apolo? Senão ministros pelas quais crestes e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A pergunta é, o que você está fazendo no reino de Deus? Tem muita gente aí colocando título, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, e Deus não quer título. Deus quer saber se você está fazendo a mensagem. Deus não está preocupado se você hoje está plantando, se você está regando. Eu quero profetizar aqui na tua vida. Você, através da sua voz, através da mensagem que Deus colocou na tua boca, você vai colher até aquilo que você não plantou. Receba essa palavra. Você vai colher frutos que foram outras pessoas que semearam, que estavam ali pregando o evangelho. Mas por quê? Igual Apolo. Apolo tinha a mensagem do evangelho até aqui. Priscila entrou e completou. E falou todo o restante. Agora tem tudo. Então, quem regou aquela vida? Foi Priscila. Então você vai colher até o que você não plantou, porque quem dá o crescimento é Deus. Olha como você é importante nesse tempo. Existem pessoas que precisam ouvir de você, amada. Devemos buscar somente o reconhecimento de Deus e não do outro. Não importa se a gente é importante na igreja local, não importa se eu e você temos algum cargo na igreja local, alguma cadeira, alguma posição, mas eu e você devemos ser fiéis em cumprir a nossa parte, ajudando sim o corpo de Cristo a crescer fielmente. A pergunta é, você tem ajudado o corpo de Cristo a crescer? Quantas pessoas você tem levado para a igreja? Quantas pessoas você tem pregado a palavra, você tem ensinado, você tem instruído, você tem realmente ali ajudado? Vamos voltar para a história? Se deixar aqui eu não paro, deixa eu beber uma água. Glória a Deus. Ô glória, isso aí, vai recebendo. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor, gente. Então, voltando aqui para a história. Na casa de Priscila e Áquila, em Éfeso, lembrando que eles estavam em Corinto, agora eles se mudaram para Éfeso, tinha uma comunidade cristã ali, né? Eles fizeram como uma igreja da casa deles. Existia uma igreja dentro da casa deles. E foi nesse período que o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios.
1 Coríntios 16, versículo 19, diz assim, ó. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com alegria que está em sua casa. Ou seja, Paulo agora estava saudando a igreja de Áquila e Priscila que estavam lá em Éfeso, tá? Porque tinha uma igreja dentro da casa de Áquila e Priscila. Então parece aqui que depois de algum tempo, a gente vê aqui que o casal acaba retornando para Roma. Eles estavam em Coríntios, foram para Éfeso e agora eles voltam para Roma. Por quê? Porque a gente vê Paulo saudando eles novamente agora em Romanos. Eu falei que eles são citados 6 vezes e eu tô falando aqui todos os lugares, todas as passagens. Lembrando que isso é um estudo. Todos os lugares e as passagens que Paulo citou, Áquila e Priscila. E agora a gente vê Paulo falando de Áquila e Priscila em Romanos. Então, tudo dá a entender que eles voltaram agora para Roma, tá? Capítulo 16, versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, perceba, Áquila aqui e Priscila são mencionados mais uma vez agora no Novo Testamento, só que no último capítulo do último livro escrito por apóstolo Paulo. Ou seja, no final da vida do apóstolo Paulo, eu tô terminando essa live, fica aí comigo. No final da vida do apóstolo Paulo, quando em sua última carta, ele escreveu para quem? Para Timóteo, que foi seu filho na fé. Ele pede para que Timóteo saúde, né? Fale com Priscila e Áquila. Então, só para você entender agora o cenário. Já tinham se passado 16 anos desde que Paulo encontrou Áquila e Priscila pela primeira vez em Corinto. E agora ele estava numa prisão em Roma pela segunda vez. Sua morte agora estava prestes a acontecer por conta do imperador Nero. Isso era algo iminente ali. E Paulo agora estava escrevendo ali o último parágrafo da sua vida que foi muito frutífera, muito longa, onde tiveram muitas vidas sendo convertidas para a glória de Deus. E aí 1 Timóteo, tá lá. Se você ver, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 19, tá assim, ó. Saúda Prisca, lembra que a gente falou sobre Prisca lá no início? E Áquila, e a casa de Onesíforo. Não sei falar esse nome não, gente. 1 Timóteo 4, 19. Quem souber falar aí pode me corrigir, tá? Então, Paulo aqui, ele estava pensando, gente, Paulo estava prestes a morrer. 17 anos aí, 16, 17 anos, estudiosos, né, estão nessa dúvida aí, se passaram, mas Paulo estava pensando em quem? Em seus amigos, Priscila e Áquila, os quais tinham voltado a Éfeso. Alguns estudiosos acreditam, inclusive, que isso foi depois por volta do século 57 depois de Cristo. Por quê? Depois do século 57, o decreto por Cláudio, que a gente falou no início da live, já havia caído no esquecimento, porque ele já havia morrido. Esse cara que expulsou Cláudio, o imperador Cláudio, que expulsou eles de Roma, havia morrido. Como, amor? Onesíforo. Meu marido é demais, né? É um trava-língua. Glória a Deus. O que a irmã Diva colocou aqui? Ó? Se dispor envolve humanidade e atenção ao chamado que todos têm. Não é pelo curso que fez, mas pela intimidade com o Senhor e com os propósitos de Deus na vida de cada um. Exatamente. Tem muita gente que está colocando aí diploma acima de... Na verdade, não é isso. Tem a ver com chamado, tá? Tem a ver com pregar a palavra de Deus. Então, esse imperador Cláudio já havia falecido, então eles voltaram para essa cidade e agora eles foram agora para Roma novamente, tá? Então, nesse cenário aqui, Timóteo, que é filho de Paulo na fé, ele era agora ministro. E ele tendo deixado Roma para escapar ali do seu último rompante de Nero, em perseguição aos cristãos, então não vai dar pra gente falar de todas essas histórias. Você vê que, assim, foi um longo período, né? A gente tá falando aí de 17 anos ou um pouquinho mais. Paulo, nos últimos dias ali de vida, ele fez uma breve saudação, uma saudação simples, usando inclusive de forma abreviada o nome Priscila para Prisca. E a gente vê isso aqui em outras passagens. Então, sabe o que eu vejo aqui? Que nas últimas horas de vida, nas últimas minutos de vida de Paulo, ele queria lembrar dos seus amigos. Ele se lembrou dos seus amigos.
A verdade é que eu aprendo aqui que, de qualquer forma, independente da cidade, uma hora eles estão em Corinto, outra hora estão em Roma, outra hora estão em Éfeso, independente da cidade que eles estavam, o casal aqui, eles provocaram um marco na vida de Paulo e também de outras pessoas como Apolo. A verdade é que esse casal aqui, eles foram instruídos poderosamente por Jesus naqueles territórios. Muitas almas haviam sido conduzidas aos pés de Cristo. Por quê? Porque existia uma igreja na casa deles, porque eles haviam ali doutrinado pessoas, ensinando pessoas na sua casa, tanto direta como indiretamente. Então perceba, Priscila e Áquila aqui são sempre mencionados juntos na Bíblia. Eles eram um casal unidos em seu trabalho, em hospitalidade, em serviço, no estudo da palavra. E você? Como tem sido o seu relacionamento com seu esposo? Gente, o que eu aprendo aqui é de fato que nem sempre é possível que casais trabalhem juntos, como Áquila e Priscila fizeram. Entretanto, mesmo que hoje o seu trabalho seja diferente do seu esposo, vocês precisem trabalhar fisicamente distantes, por algumas horas, né? Porque você não fica o dia inteiro trabalhando, mas por algumas horas, você pode, em outros momentos, estar junto com seu esposo para exercerem certas atividades juntas, principalmente estarem unidos espiritualmente. Como, Karine? Muitas formas, de muitas formas. Eu e meu marido, a gente procura fazer sempre isso. Gente, nós temos habilidades que nos foi dada por Deus e a gente deve usar elas da melhor maneira possível. Um casal, eles podem orar junto. Eles devem orar juntos, eles devem se apoiar, eles devem reconhecer publicamente o ato de um, o ato de outro, as suas boas obras. Vocês precisam ler a Bíblia juntos, ali estudar junto, permitir, poxa amor, eu entendi isso, e você entendeu o quê? E ali vocês compartilharem, talvez um devocional, para vocês discutirem ali baseados na palavra de Deus. Gente, mas que você venha ter essa unidade, assim como Priscila e Áquila, eles foram unidos, tanto no trabalho físico, mas também no serviço de hospitaleiro, no serviço de ensinar a palavra de Deus, que você venha também ser dessa forma. Eu estudando isso aqui, eu lembrei muito meu e do meu esposo. Ele tá aqui e não me deixa mentir. Então, sabe qual é o problema de hoje? Sabe qual é o problema de hoje? Eu vou falar rasgado. É que tem muitas mulheres que acham que devem ter o seu próprio trabalho, que devem ter o reconhecimento na sociedade, que deve ter, sabe, Karine, eu trabalho porque eu preciso me sentir realizada, independente, principalmente do meu marido, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter as minhas coisas. Guarda uma verdade no seu coração, eu não tô aqui falando que você não tem que trabalhar, não é isso, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Mas eu preciso que você guarde uma verdade no seu coração. O verdadeiro sentido da realização de alguém, seja homem ou mulher, advém, ou seja, vem do cumprimento da vontade de Deus. E não por você atuar separadamente, ou por você trabalhar em algum lugar, ou por você ser reconhecida na sociedade, ou por você ter uma posição porque você exerce alguma coisa. Não! Gente, existem pessoas que têm altos, sabe, que tem status, que tem muita coisa, mas não tem realização. Porque você só vai encontrar a sua realização em Deus quando você faz a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. E eu falo por experiência própria. Foi difícil entender isso. Mas, olha, já tive a oportunidade de ter cargos elevados, sabe? De ter um status no meu trabalho. Mas eu não tinha realização. Eu achava que eu era alguma coisa, mas isso é passageiro. Você não se sente... Gente, o sentido da realização do homem e da mulher se vem do cumprimento da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está cumprindo para a qual você nasceu, o propósito para o qual você nasceu, você se sente feliz, você se sente realizado, você se sente pleno. Teve até fogos, não foi por conta do Flamengo, não. Foi por conta dessa palavra. Glória. Vamos lá pra gente terminar essa live, pra eu dar os recados. Então, gente, pra gente concluir,
Guarde isso no seu coração. Eu creio que esse exemplo de Priscila, ele deve ser observado, tá? Ele deve ser observado em nossas vidas, tá? Deve ser observado com muita atenção. Você, mulher, precisa estar ao lado do seu marido, juntos, o tempo todo, principalmente exercendo o chamado que Deus te deu para a glória de Deus. Eu e meu esposo, aqui vocês sabem, algumas pessoas participaram do nosso casamento, né? Nós carregamos uma frase para a nossa vida. Deus não une pessoas, Deus une propósitos para a glória dele. Então, a minha união com meu esposo, a gente sabe que é para um propósito maior, que é para a glória de Deus, para o nome dele ser glorificado. Então, saiba que todas as pessoas, e eu não falo só de homem e mulher, eu falo do seu filho, eu falo da sua filha, eu falo do seu tio, do seu primo, da sua mãe, enfim, todas as pessoas que Deus coloca na sua vida, na sua trajetória, seja um chefe, seja um líder, seja um colega de trabalho, seja alguém no ônibus, na fila do ônibus, sei lá, no ponto, na fila do pão, seja quem for, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Existe um propósito, qual? De você pregar a palavra, de você falar do amor de Deus. A pergunta é, vou falar aqui para casamentos, porque a gente está falando de Priscila e Áquila, casal, há unidade no seu casamento? Levanta a mão aí para quem é casal, para quem é casado, para receber uma palavra. Eu quero dizer, quero declarar aqui, estou sentindo graça de Deus para declarar essa mensagem, essa palavra. Levanta a mão aí, coloca até a mãozinha aqui, ó, para eu entender que você está recebendo. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está falando para alguém aqui. Todo espírito de orgulho, todo espírito de orgulho, de independência, seja lançado fora agora. Seja jogado fora agora da tua vida em nome de Jesus. Todo espírito de orgulho, de altivez, que não permite você ter um casamento, sabe, de união, de cumplicidade, de realização junto com seu esposo, seja jogado por terra agora em nome de Jesus. Gente, alguns maridos se sentem ameaçados quando a esposa ela tem mais instrução ou maior capacidade que eles. E para evitar alguns constrangimentos, alguns maridos, eles tentam manter uma aparência, mas eles se tornam espiritualmente ausentes. Aí você não entende porque o teu marido tá ausente. Aí você não entende porque na tua casa não tem diálogo. Aí você não entende por quê. A culpa é tua, mulher. A culpa é tua. Porque você tá querendo ser acima dele. E para um homem não é fácil isso, gente. É como você estivesse ofuscando uma coisa que é dele, não é sua. Outros maridos se tornam dominadores e até agressivos. Por quê? Porque na tentativa deles ali, ó, tentarem uma posição de autoridade com você, mulher que não tá tendo sabedoria de agir na tua casa, e eu falo rasgado, vocês que me conhecem sabem que eu falo disso, aí faz o quê? Se tornam agressivos, se tornam dominantes, querem impor a voz, aí tu fica chorando, depois tu fica pedindo oração. A culpa é tua, a culpa é da esposa. Agora a pergunta é, por que algumas mulheres têm que provar, têm que competir com maridos holofotes de autoridade, de primazia na casa? Gente, isso é sério. É por isso que os maridos estão se sentindo ameaçados. É por isso que muitos deles são omissos. É por isso que muitos são agressivos. Guarde uma verdade. A ordem de Deus de autoridade no casamento é do esposo, é do marido. Deus não mudou a ordem de autoridade, não. Gente, nós, como a gente vai falar isso na última live, a gente vai falar sobre a mulher de Provérbios 31. A mulher virtuosa, a mulher sábia. Gente, mesmo a esposa sendo sábia, culta, inteligente, habilidosa, pode ser mais do que o marido. Deus ainda assim quer que ela considere o marido como líder, como cabeça da casa. Eu não tô falando que é pra você ser submissa no sentido de obedecer. Não, é de andar do lado, é parceria, é cumplicidade, é junto. Mas a palavra é dele. É você ir junto no diálogo. Tá bom? Você precisa considerar ele como líder. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá, pros maridos. Não sei se tem homem aqui nessa live, mas vamos lá. Pra terminar.
Meu Deus, tomei 3 pedaladas. É desse jeito. Pra glória de Deus, Fernanda. Então, para os maridos, pra gente terminar essa live. Você fica incomodado quando a sua esposa se sobressai? Você fica incomodado? Se você fica, tem alguma coisa errada. Deus está querendo saber como você deseja, como você precisa ser e agir durante essa situação. Você fica incomodado? Você não pode ficar incomodado, você não pode ter inveja da sua mulher, não pode haver disputa, não pode haver rivalidade. Então, como Deus deseja que você trate essa situação? Então, pensa nisso. Agora, para as esposas. Você tem ameaçado o seu marido? Lutando para provar para ele a sua superioridade, que você pode, que você é capaz? Você tem feito isso? Então, guarde uma verdade. Existem ocasiões nas quais você sente que o seu cônjuge faz pouco caso de você em público. Tem gente assim, né? Tem gente assim, ai meu Deus, o meu esposo tá nem aí pra mim, ou minha mulher não tá nem aí pra mim, nem fala de mim em público. Gente, precisamos honrar os nossos maridos, precisamos honrar as esposas em público para as outras pessoas. E sabe o que tá faltando no teu relacionamento? Diálogo, conversa, o que Priscila e Áquila tinham. Então, conversem sobre isso para evitar qualquer tipo de confusão, tá bom? Então, eu sei que isso não é fácil para as mulheres, tá? Existem mulheres aí muito talentosas, assim como foi Priscila, mas você não vê em nenhum momento Priscila e Áquila competindo um com o outro. Você não vê. Simplesmente, ela usava a capacidade concedida por Deus para auxiliar o seu esposo no seu trabalho, no seu ministério. Tudo para quê? Para a glória de Deus. Gente, essa mulher, Priscila, ela era livre. Então, guarde uma verdade pra gente concluir a live. Já falei concluir mais 10 vezes, mas vai me amando aí, por favor. Ela era uma mulher realmente livre. Por quê? Porque não há liberdade que traga mais alegria do que a satisfação de obedecer a palavra de Deus. Para você se tornar livre, guarde isso. Obedeça a palavra de Deus. Quando você cumpre, obedece o que está escrito aqui, ó. Você vai ser livre. Você vai se sentir completa. Você vai se sentir bem. Você vai sentir tudo que está faltando hoje na tua vida. Então, nós precisamos, nesse tempo, como igreja, como unidade, assim como Priscila e Áquila, nós também sermos essa igreja. Nós precisamos que o nosso casamento, que os nossos matrimônios sejam como Priscila e Áquila. O fato deles caminharem ali em discipulado resultou numa parceria extraordinária e somou ali muitas vitórias. Quando você anda em parceria com seu esposo, quando você anda em parceria com seus filhos, quando você anda em parceria com seus pais, quando você anda em parceria com os seus amigos. Gente, vocês conseguem vencer conflitos, vocês conseguem vencer problemas, dificuldades da época, crises. Eu falei lá de como era Corinto, de como era Éfeso, gente. A cidade era totalmente depravada, mas a unidade faz você chegar a lugares mais longe. Guarda isso. A unidade faz você chegar em lugares mais longe. E para finalizar, e aí eu vou falar sobre o sorteio e vou fazer a oração, então não saia dessa live, tá bom? Resumindo aqui, tudo que a Bíblia cita sobre Priscila, a forma como foi uma única mulher que acompanhou o seu marido, acompanhou o ministério do apóstolo Paulo tão de perto, mostra que Priscila era uma mulher madura, mostra que Priscila era uma mulher auxiliadora, era uma mulher preparada para toda boa obra, ela era hospitaleira, ela era líder nata. Olha quantas coisas, quantas qualidades Priscila tinha, gente. E não há dúvida que assim como Priscila foi, eu e você podemos ser também. Podemos ser notadas igual a ela nesse tempo. A vida de Priscila não abre precedentes para a gente colocar desculpas para pregar o evangelho. Então, que você venha nessa tarde refletir nessa live e fazer a parte que lhe cabe. Deus está falando de forma bem rasgada para alguém aqui. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Tem muita gente que fala assim, eu quero descobrir o meu chamado. Tu não abre a porta da tua casa para falar do amor de Deus? Para de dar desculpa.
Deus já falou várias vezes com você qual é o teu chamado. Só que você tá esperando o quê? Um microfone chegar na tua mão para você começar a pregar? Começa aí, ó, na tua casa, começa no ponto de ônibus, começa na fila da padaria, mas começa. E nós devemos honrar o nosso marido, trabalhando lado a lado com ele, no ministério. É claro, respeitando a unção, porque para uns pode ser diferente o ministério. No meu e no meu marido, Deus é tão lindo, perfeito, que deu o chamado igual, pregadores da palavra de Deus. Então, Priscila era uma mulher de caráter forte. Gente, ela é uma das primeiras missionárias da Bíblia. A gente já falou sobre Maria Madalena, mas assim, Priscila, no tempo da igreja primitiva, ela abriu igrejas junto com o apóstolo Paulo. Então, assim, ela seguiu cumprindo a missão de abrir igrejas aonde ela passava. Ela ali estabeleceu o discipulado, que é algo que é muito importante e hoje pouco falado, pouco feito. Discipulado. O que é discipulado? É você ensinar alguém. Você já sabe, ensina alguém, discipula alguém. Isso é a maior prova de amor, de igreja, que você pode ser na vida de outra pessoa. Então, Priscila ali pregava um discipulado genuíno. Então, que você venha ser hoje, nessa tarde, uma esposa auxiliadora, idônea, parceira do seu esposo e sendo tudo aquilo que Deus quer que você seja nesse tempo. Que vidas venham ser salvas e edificadas para a glória de Deus. Sozinhos chegamos mais rápido, porém juntos chegamos mais longe. Glória a Deus. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Falou muito ao meu coração essa história de Priscila, tá bom? Vamos orar. Mas antes de orar, eu quero aqui saber se a Esther vai... Esther, fala comigo. Você vai querer participar? Você vai querer entrar aqui online? Gente, a gente vai fazer um sorteio. Acabando essa live aqui... a Ana, não sei se a Ana tá aqui online aqui nessa live, a Ana vai postar uma foto em parceria com a Esther, hoje dia 29/10, mediante ao Outubro Rosa, tá? Não vamos deixar aí de passar esse mês de outubro, que é um mês especial para nós mulheres, esse grupo aqui de mulheres. Então, em parceria esse Outubro Rosa, a Esther Modas fez aí novamente uma parceria e ela quer sortear um vestido rosa para você. Tem vários modelos. Você vai poder escolher o modelo, gente. Olha que coisa top demais. Você vai poder escolher o modelo. Então, quando acabar essa live, eu vou colocar... Já tá tudo pronto, gente. Quando acabar essa live, eu vou colocar lá no grupo quais são as regras para você participar do sorteio, os dias do sorteio, o que você precisa fazer, tá bom? Vou colocar lá no Stories também. Ela vai estar colocando a foto oficial e você vai ter direito a ganhar aí um vestido rosa. O que eu faço, Karine? Vai ter que marcar amigos, pessoas. Então, aproveita esse sorteio. Olha a oportunidade que Deus está te dando para você pregar a palavra. Para você, além de poder participar do sorteio, ganhar um vestido, pregar a palavra de Deus, marcando ali pessoas que vão estar assistindo a live, que vão comentar lá no post da Esther Modas. Gente, é coisa boa, é coisa forte. Então você não perca, não fica de fora. Mande para os seus amigos, eu tenho certeza que vai ser bênção. Cadê Esther? Fala comigo. Posso te chamar aqui, Esther? Eu não posso nem mostrar, gente, a arte, porque eu tô filmando no meu celular. Mas vai ser coisa boa. Vamos orar pra gente encerrar essa live. Tô esperando a Esther me chamar aqui, saber se ela quer a palavra aqui pra poder falar. Coisa boa, né, gente? Olha só, outra coisa que eu não falei com vocês. Lá no link do Instagram do meu esposo, link na bio. Quando você entra no Instagram do meu esposo, tem um link ali. Você clica, tem ali uma série de e-books. O que é isso, Karine? São conteúdos na plataforma digital, na qual você pode, no seu celular, indo para o trabalho, em algum lugar, estudar a Bíblia. Então tem ali 5 ou 6 e-books ou 7 e-books, eu não lembro agora, para você aprender mais sobre a palavra. São temas polêmicos, temas fortes que vai ajudar você a crescer. Ó, a Esther entrou aqui, gente. Deixa eu chamar ela. Meu Deus! Vocês vão conhecer a Esther agora. E ela vai dar um testemunho aqui para vocês rapidamente. Fica aí comigo, gente. Eu vou terminar a live, vou orar por você aí. Não vai embora. Não perca a bênção. Ô, Glória! Olá, oi, glória a Deus. A paz do Senhor para todas e para todos que estão aí online. Um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, assim, ao vivo, né? Glória a Deus. E é muito bom estar aqui participando, ouvindo mais uma palavra abençoada. Nossa, foi forte.
Glória a Deus. É o que a gente estava conversando, né? Exatamente. E assim, gente, eu li muito sobre o Outubro Rosa e o que eu quero é incentivar as mulheres a se cuidar melhor. E uma coisa que eu gosto de falar à luz da Bíblia. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, nós temos que cuidar muito bem do nosso corpo, né? E a palavra de Deus, lá em Provérbios 31:10, diz que a mulher, ela é virtuosa. A mulher é preciosa. É mais preciosa do que um rubi. Um rubi não é aquela pedra que a gente chega ali na banca de jornal e acha, não. É, É coisa rara. Como diz a Karine, é forte. pode. Forte, não acha em qualquer lugar. Então, se nós somos preciosas, nós precisamos nos cuidar. Então, vamos nos cuidar, fazer o autoexame, isso é muito importante, muito importante. E eu li, fiquei até impactada, porque eu li que até 2030, 27 milhões de casos vão surgir. Meu Deus. E 17 milhões de mortes ainda. Então, isso é uma coisa muito séria, muito séria. É fazer o autoexame, ir ao médico. Eu contei hoje um pouquinho do meu testemunho para Karine, eu não sei se eu tenho um tempinho para contar, para Fala, falar. pode falar. Eu fui fazer exames para fazer cirurgia bariátrica, né, em 2013. E fazendo esses exames, eu descobri um nódulo na tireoide. E exame de tireoide é o que a gente tem que fazer também, anualmente. A mulher também tem que fazer. E eu simplesmente não fiz. Então, quando eu fui para fazer os exames pré-operatórios, o médico falou: olha, você está com nódulo. Me encaminhou para o médico de cabeça e pescoço. O médico não relutou em ser assim como a Karine falou rasgado. Olha, isso aí é câncer e você vai ter que operar. Gente, eu entrei em pânico. Eu não aceitei. Eu não aceitei. E eu falei assim, não, eu vou procurar outros médicos. Fui em médicos mais especializados ainda. Quando eu cheguei lá, a médica falou assim, olha, eu posso tirar dinheiro de você. Eu podia tirar dinheiro de você. Mas você está com câncer, sim. E você tem que operar ontem. E tenho que te informar uma coisa. Depois que você operar, você pode ficar sem poder falar. Ah, gente, sem poder cantar. Imagina, uma coisa que eu amo fazer, louvar ao meu Deus. Gente, aquilo ali foi o fim para mim. Foi o fim. E para honra e glória do Senhor, eu operei. Tive que tirar a tireoide toda, né? Só ficou uma marquinha aqui, que quase imperceptível, né? E estou curada para honra e glória do Senhor. Glória Né? a Deus, aleluia. E como cuidar do corpo, eu tenho que tomar como é que se diz? O remedinho todo dia. Eu tenho que cuidar do meu corpo, né? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que se cuidar, gente. Então, o autoexame, ele precisa ser feito, né? Anualmente, fazer todos os exames. Homens que estão ouvindo aí também. Porque, olha, levar um homem ao médico, como é difícil, hein? Levar um homem ao médico. Homem não gosta de se cuidar. Mas lembrem-se, homens, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Tem que se cuidar. E eu tô com a blusinha aqui do Outubro Rosa e Novembro Azul, ó. Isso aí. Tá, gente? Então, olha, se cuidem. E para ficar uma coisa bem legal, vamos fazer esse sorteio, né, Karina? Glória a Deus, isso mesmo, Vamos gente. fazer esse sorteio. E não só vestido, Karine, rosa. Pode escolher qualquer look rosa. Ô, Glória, Olha olha aí, gente. Você pode escolher qualquer look lá, então participe do sorteio. A gente vai colocar aqui, depois do final da live já vai estar lá, Esther Modas, vou botar o arroba, vou botar as regras para você poder participar. Deus vai te usar aí para você abençoar outras vidas, falar do que a Esther acabou de falar aqui, gente, testemunho. Ela foi para fazer uma coisa e ali ela descobriu outra. Então, olha a importância aí da gente estar sempre acompanhando e cuidando do nosso corpo, tá bom? Então, glória a Deus pela tua vida. Obrigada, Esther. Sem palavras por esse carinho, por essa oportunidade. Obrigada. Amo você.
Vamos aproveitar aqui para a gente encerrar essa live. Antes de encerrar, eu quero falar aqui, ó, gente, do livro do meu esposo, ops, de cabeça para baixo, Reconstruir em Tempos de Crise, tá? Esther tem, né, Esther? Eu Esther tem tenho. bênção. Então, assim, Autografado. autografado, mas quem quiser autografado a gente faz, é só você falar, tá bom? Ó, a gente faz com muito carinho, com muito amor para você, então, o livro do meu esposo. Falei dos e-books também, que tá lá na página dele. E é isso, gente. Vamos orar pra gente encerrar. Amém. Você quer orar pra gente, Esther? Para abençoar a gente? Sim. Então tá bom, Amém. ora pra gente para finalizar essa live aí. Antes da gente orar, deixa eu só ver quem tá aqui com a gente, ó. Tereza, muito obrigada pelo carinho. Silvanete, ô Glória, você tá aqui também. Meu tio Roberto, dá um beijo na minha avó aí. Carla, ô Glória, Carla tá aqui, ficou com a gente até o final. Irmã Rose, irmã Raimunda, Fernanda, meu esposo, Elaine, glória a Deus pela tua vida, ó. Um beijo, tá? Tô orando por você. Lucilene, irmã Matilde, ó, tem algumas figurinhas aqui que já tem um tempo que eu não vejo, hein? Janaína, Juliana, ó, Glória, irmã Diva, irmã Viviane, ó, Glória, irmã Sidneia, obrigada por você estar aqui, glória a Deus, Helenice, irmã Anne, gente, pessoal que entrou aqui, pastora Renata também, gente, obrigada pelo carinho. Esther, obrigada pelo seu amor, ó, Glória. Imagina, eu creio que esteja aí, eu não sei, a menina que eu te falei que eu estava evangelizando, que é lá de Goiânia, né? E Deus me usou, como eu tenho pedido muito ao Senhor. É a Marcela, não sei se a Marcela está presente, Não vi. Ela falou que ia entrar, mas ela pediu as nossas orações e vamos estar orando por todos, por todas, né? Amém. E, gente, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. Amanhã, Amém. gente, né, Karine? Amanhã, ora ao Senhor, né? Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na sua mente e no seu coração. Né, Karine? Isso é muito forte. É o nosso país que está aí em jogo. Então, não faça nada de qualquer jeito. Deixa o Senhor falar contigo. Tá bom? Ó, inclusive hoje, quem quiser, eu vou estar hoje meia-noite orando pelo nosso país, tá bom? Se você Amém. quiser, vamos nos unir em oração nesse propósito para a glória de Deus, tá bom? A gente pode até, acho que no WhatsApp nem dá, né? Só se fizer uma live, mas vamos estar orando meia-noite, então vamos estar Amém. orando pelo nosso país, é necessário. E outra coisa, gente, eu até falei que eu ia falar aqui no início, eu não consegui. Tem um projeto no meu coração, já gravei um vídeo agora de tarde, vou colocar lá no grupo das mulheres, vocês vão entender. Não vou falar aqui nessa live não, porque eu vou fazer um outro vídeo, vou colocar aqui, vocês vão entender o que está acontecendo. Mas foi algo que Deus falou comigo agora em Brasília, que eu quero jogar esse projeto para frente, e eu conto com você que está aí, vai participar desse projeto ativamente para a glória de Deus, e você vai ver o quanto Deus vai falar, vai responder. Eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Então, conto com vocês, tá? Tem coisa nova, coisa boa. Glória. A Bíblia está acabando, porque estamos chegando em dezembro, né? Nossas lives aqui de estudo Mulheres da Bíblia está acabando, mas não vai acabar. Aquilo que Deus tem. Deus não une pessoas, une propósitos. E tem tempo novo aí, tem promessas chegando, tem coisa boa chegando. Eu conto com você, tá bom? Fica à vontade, Pastel. Oremos. Senhor, desde já, Senhor, te agradecemos por essa tarde maravilhosa, Senhor, abençoada, que recebemos tanto de Ti, Senhor. Ó, Senhor, te agradecemos pela Tua serva, Karine, ó Deus, como ela tem sido, Senhor, canal de inspiração para nós, Senhor, para aprendermos mais e mais da Tua palavra, para nos tornarmos mais servos fiéis a Ti, Senhor. Continue, Senhor, usando a Tua serva, Senhor, que ela possa inspirar não a mim, como ela tem inspirado, Senhor, mas a todos aqueles que têm o alcance dos seus vídeos, das suas lives, Senhor. Oh Deus, usa, Senhor, usa. E usa-nos, Senhor, que nós possamos, Senhor, propagar ao mundo, Senhor, que Tu és Deus, que Tu és maravilhoso, que Tu és o Pai que cuida de cada um de nós, Senhor. Oh Deus, que possamos, Senhor, falar e não nos cansarmos, Senhor. Que Tu és maravilhoso, Deus. Que a Tua palavra, ela nunca sai da atualidade, Senhor.
Oh, Deus, continue falando conosco, Senhor. Nos impulsiona, Senhor, a falar de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Coloque, Senhor, queime em cada coração esse desejo, Senhor, de se tornar cada vez mais servo. Servo obediente a Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E se você concorda, você diga aí amém, amém, amém. Glória a Deus. Gente, é isso. Vou salvar essa live, tá bom? Que Deus abençoe. Esté, obrigada pelo carinho. Vamos lá, gente. Todo mundo agora. Eu convido você agora, acabando essa live, vai lá no perfil, @EstherModasOficial, tá bom? A foto já tá lá. Já vou botar aqui também no meu stories para você ir lá na página dela e participar desse sorteio. Já é a segunda vez aí que ela está fazendo esse sorteio para abençoar nossas vidas. Outubro Rosa, Novembro Azul. E você faz parte disso, tá bom? Um beijo. Amém. Deus abençoe. Beijo, tchau. Deus abençoe. A paz.